já as principais notícias do dia. E vamos aos destaques brasileira. De hoje. Além de dangerous, né, de perigoso, ele usou outra palavra muito clara, nasty, que em bom português significa nojento. A situação política no Brasil está nojenta, segundo Donald Trump, porque não é possível achar normal que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, uma turma do Supremo, a primeira turma, ontem condenou Eduardo Bolsonaro em um processo farsa, claramente político, para retirar Eduardo Bolsonaro das urnas na eleição deste ano. Ele não é nem socialista, nem comunista, até porque ele teria que ler pelo menos 2 livros para ser isso aí. Não leu nenhum. Ele é lulista e quer levar o vidaço que leva, tanto que não sai disso aí que não é emprego. Deveria ser um servidor da nação. Ele rouba o dinheiro até da turma do INSS, ensinou o filho. Tanto Alcolumbre, presidente do Senado, quanto Hugo Mota, presidente da Câmara, já apareceram em conversas extraídas ali do celular do ex-banqueiro, onde eles marcavam encontros, iriam de fato se reunir com o dono do Banco Master. Mas então agora a nova informação trazida nesse relatório dá conta de que o presidente aqui da Câmara, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira teriam sido bancados no evento Fórum de Lisboa, isso em junho de 2024. E a gente abre o programa falando do evento do G7 na França. O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se cumprimentaram na noite de ontem durante evento social da cúpula do G7. O cumprimento não incluiu discussões sobre as tarifas comerciais que têm aumentado a tensão entre Brasil e Estados Unidos. Durante a rápida interação, Trump desejou bom trabalho ao presidente brasileiro. Os dois líderes também participaram da foto oficial da cúpula, mas não houve registro de conversas entre eles. Durante a coletiva de imprensa realizada hoje, Donald Trump classificou o Brasil como um país politicamente perigoso. Ainda, Trump confundiu Eduardo com Flávio Bolsonaro ao comentar a decisão do Supremo, que condenou o ex-deputado a 4 anos de reclusão. We did. How was it? I spent a lot of time with him, actually, and it's become a little rough country, right? Politically, it's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil, yeah? It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough, but nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. E o presidente Lula comentou a fala do presidente Donald Trump. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que ele poderia entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. Até o Ramage já foi preso, mas eles soltaram. Lula também afirmou que Donald Trump pode ter preferência pela família Bolsonaro. Ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Começamos
com você, Carlo Cauti. Primeiramente, essa participação, essa coletiva concedida pelo presidente americano Donald Trump, ele foi perguntado, inclusive por uma jornalista brasileira, como é que foi a interação entre o presidente Lula e Donald Trump, se eles chegaram a conversar sobre tarifas. Também ela perguntou sobre a classificação das organizações criminosas como terroristas, e aí ele trouxe ali, disse que o Brasil está vivendo um momento politicamente conturbado, perigoso politicamente, na verdade foi essa palavra que ele usou, e depois acabou fazendo, dangerous, né, usou essa palavra, né, e também acabou confundindo ali os irmãos, né, Eduardo com Flávio Bolsonaro, mas mostrou que estava antenado, informado sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que terminou ali com a condenação de Eduardo Bolsonaro a 4 anos de reclusão. Acabou dizendo que ele foi preso, né, na verdade ele segue nos Estados Unidos, não foi preso, mas houve sim a condenação por parte do Supremo. Cauti. Boa noite, Paula, boa noite, Mestre Augusto, boa noite, Marcília, boa noite ao nosso público. Pois vários pontos. Primeiro, o Lula que se vangloriava de ter uma química com o Trump, de poder resolver tudo conversando com o Trump diretamente, uma linha direta, né? Planalto, Casa Branca, ele foi lá, o Trump ignorou o Lula no primeiro dia, no outro dia trombou na frente, deu um oi e foi embora. Então, essa química evaporou como água debaixo do sol. Não existe química nenhuma e o Brasil vai receber um imposto alfandegário americano adicional de 37,5%. E o presidente Lula, que tinha uma ocasião de evitar isso, demonstrou mais uma vez que não consegue resolver nenhum problema do Brasil, muito menos problemas tão graves como esse de política externa. Agora, as frases do Trump são autoexplicativas, né? E são muito graves, porque é sobre a percepção que os americanos e boa parte do mundo tem sobre a situação política brasileira. Além de dangerous, né, de perigoso, ele usou outra palavra muito clara, nasty, que em bom português significa nojento. A situação política no Brasil está nojenta, segundo Donald Trump, porque não é possível achar normal que o Supremo Tribunal Federal, ou melhor, uma turma do Supremo, a primeira turma, ontem condenou Eduardo Bolsonaro em um processo farsa, claramente político, para retirar Eduardo Bolsonaro das urnas na eleição deste ano. Então, um processo viciado por inúmeros problemas, inúmeras irregularidades e com um conflito de interesse gigantesco por parte do ministro Alexandre de Moraes, tanto que até a Defensoria Pública da União, que não é um baluardo bolsonarista, por decência, disse que, no mínimo, Moraes tinha que se declarar impedido. E foi rechaçada, porque Moraes disse que não, quem manda aqui sou eu. Moraes é o novo Luís XIV da justiça brasileira, né? Luís XIV é que o Estado sou eu, Moraes, a justiça sou eu. Então, a percepção dos americanos é que no Brasil as eleições esse ano serão fraudadas, como foram para eles as últimas em 2020 nos Estados Unidos, e, portanto, algo, se a lógica, né, a consequência lógica, algo deverá ser feito sobre esse caso. Vamos ver o que eles vão fazer e como esta percepção vai se reverberar nas eleições brasileiras de outubro. André, Marcília, boa noite, seja bem-vinda. Marcília, deixa eu trazer um pouquinho mais das declarações do presidente Lula, que participou de evento do G7 na tarde de hoje. Ele chegou a afirmar que as eleições brasileiras servem de exemplo para outros países. Os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Não tem país do mundo que tem um sistema de urna eletrônica como o nosso, em que 2 horas após terminar as eleições, a gente já sabe o resultado em 27 estados da federação, já sabe quem é o presidente eleito, quem são os governadores, quem são os senadores, quem são os deputados. A gente não fica como no século passado com voto no papel, uma lista com 500 nomes. A gente não fica. Então, se tem alguém que tem que aprender com as eleições civilizadas no Brasil, é o meu amigo Trump. Na próxima vez eu vou levar a urna eletrônica para mostrar para ele como é que ela funciona. O Marcília, da outra vez, ele prometeu levar jabuticaba, né, para o presidente Trump. Na próxima, então, na mala, ele disse que vai levar a urna eletrônica para apresentar para o presidente americano. Boa noite. Pois é, o que é pior, a jabuticaba ou a urna eletrônica? Ou o pilili, pode levar também o pilili, né? Porque o pilili já faz as vezes da urna eletrônica.
Então, o piriri pode também ser levado comendo uma jabuticaba. Assim o Lula mata 2 coelhos com uma cajadada. Boa noite, Paula. Boa noite, Caute, mestre Augusto. Boa noite a toda a audiência. Veja, eu acho que as urnas eletrônicas e as eleições no Brasil... Eu vou avançar nesse raciocínio do Lula. O Lula está dizendo que o Trump tem muito a aprender com as eleições no Brasil, porque aqui o nosso sistema é muito avançado e 2 horas depois das urnas serem fechadas, nós já temos o resultado, sabemos quem são os eleitos. Eu acho que o sistema eleitoral brasileiro não pode ficar só nisso. Tende a avançar um pouco mais. Eu acho que 2 horas antes até das urnas serem fechadas, eles devem já saber o resultado. Talvez antes até das eleições serem feitas, talvez o governo brasileiro já consiga saber o resultado. Quem sabe até agora, meses antes das eleições, ele já possa anunciar os eleitos e assim está resolvido. Vai ser o sistema eleitoral mais avançado do planeta. O Lula só pode estar de brincadeira com a nossa cara. É óbvio que a maior democracia do mundo, que são os Estados Unidos, eles não têm a aprender nada conosco, nada. A única coisa que eles aprenderam foi com o Biden, que se assemelhou um pouco ao que o Lula quer fazer e fez no Brasil, e por isso perdeu as eleições e fez com que o Trump voltasse ao governo e, enfim, expusesse as mazelas do governo Biden, as mazelas do governo de esquerda do Biden e, com isso, mostrasse também ao mundo, né, o que significou, inclusive, a interferência do Biden durante o seu governo nas eleições brasileiras, que é uma coisa que o Barroso lá atrás já tinha admitido haver essa interferência nas eleições, e nós agora sabemos mais do que antes até o tamanho dessas intervenções, o tamanho dessas interferências. Então, o Trump não tem nada a aprender com Lula, nada a aprender com a democracia, entre aspas, brasileira, tem a aprender com as mazelas que resultaram do governo Biden e que fizeram com que ele caísse. Aliás, caísse até mesmo como ser humano, né? Porque o Biden estava literalmente caindo enquanto governava. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Augusto, deixa eu trazer mais algumas declarações do presidente, que aí a gente faz o combo completo. O petista também criticou o presidente americano Donald Trump e disse que ele foi desaforado com o Brasil. A gente não conversa com todos os presidentes a toda hora. Muitas vezes a gente não tem assunto para discutir toda hora. O que você consegue é fazer as bilaterais com quem você quer conversar. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil, ele sabe disso, é por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele, nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado. Disse para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeio arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal aprende no Brasil vêm de Miami. E que o estado de Delaware, nos Estados Unidos, faz lavagem de dinheiro de bandidos brasileiros. E entreguei por escrito, porque eu não quero só falar. Porque o presidente Trump, ele fala muito e ouve pouco. E por fim, Lula saiu em defesa do ditador do Irã, Ali Khamenei, morto em ação dos Estados Unidos. Que se ele tivesse feito o nosso acordo, não precisaria ter matado o Khamenei. Não precisaria ter bombardeado o Irã. Então eu entreguei por escrito, porque agora, quando eu converso com uma pessoa que fala mais do que ouve, eu faço questão de entregar por escrito para as pessoas não esquecerem o que eu entreguei. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, Caute, Marcília, boa noite a você que nos acompanha. É rir para não chorar, né? Que é uma
É a elegia da ignorância, né? Ele ignora tudo, é mau político, é mau presidente, é mau governante, é uma besta quadrada em todas as disciplinas das escolas aí que ele não frequentou. Vamos lá, algumas coisas que eu anotei. Código de ética foi ferido pelo Trump. Que código de ética é esse? Entre presidentes, que é isso? O código de ética... Deve ser do Fachin. Hã? Deve ser o do Fachin. É o do Fachin, que ele não sabe. Ele não tem ética nenhuma, não sabe o que é isso. O Lula fala sobre assuntos que ignora totalmente. O Trump fez, por não saber disso, certamente, a maior ofensa parece um elogio. Ele disse que... a maior ofensa não, a coisa que mais irrita o Lula... Quando o Trump desejou a ele bom trabalho. Ele não trabalha desde 1977. Ele vive de discurso, desde que descobriu a boa vida mansa de dirigente sindical. Né? Aí ele disse o seguinte também, e o Trump disse perfeito, né? É um país politicamente perigoso. É um país em que um dos três poderes que, segundo a Constituição, são iguais, deveriam ser, um poder ainda acha, eles estão descobrindo que cada vez menos, mas ainda acha que governa o Brasil. Aí ele fala que aqui as eleições, o Lula diz que o Trump deveria aprender aqui, as eleições aqui são mais tranquilas, fora o assassinato do português, quer dizer, os Estados Unidos dão uma lição de como funciona uma democracia. Eles já enfrentaram tragédias que o Brasil ignora. Sim, um assassinato do presidente, eles tiveram mais de um. Alguns presidentes foram assassinados, são figuras importantes e, no entanto, a lei permanece sendo cumprida. Ou a Corte Suprema continua fazendo um trabalho exemplar. Quer dizer, é uma democracia que serve de exemplo para o mundo inteiro há quantos anos, meu Deus? A Constituição americana, são algumas páginas que tem e bastam. O número de emendas é minúsculo, enquanto aqui a nossa Constituição, que tem menos palavras do que a da Índia, é trucidada todo dia pela Corte Suprema. Que democracia não tem preso político, nem exilado político. O Brasil tem ambas as figuras. E muitos brasileiros vivem essa situação. Nós estamos assistindo agora, isso é outro assunto, a derrocada do Supremo. É um desmoronamento. Mas disso tratamos depois. Vamos lá. Eu sempre digo o seguinte, o problema do Brasil do Lula não tem nada a ver com o que a Dilma achava que conhecia, o Nelson Rodrigues, ele dizia, é o complexo de vira-lata. Precisamos perder o complexo de vira-lata. Nada a ver. É a síndrome do pobretão metido à besta, que o Brasil, que é o problema do Brasil. É o nobre decadente que anda aí de fraque puído nos fundilhos. É isso que o Brasil acho que dá lições para o mundo, para os demais países. Vamos conversar sobre isso. Como é que é? Bilateral, encontro. Bilateral. Você estava explicando, estava adiantando, que não existe isso. Porque o Brasil é convidado no G7. Né? Ele não integra o grupo. Isso como se falasse em inglês. Ele não fala português. O intérprete sofre encontrando a palavra ali que possa ser traduzida, porque o Lula, ele fala do acordo de paz que ele tentou, era um acordo é o acordo com que sonha o Irã. Né? O governo dos ayatolás atômicos aí estava feliz da vida, porque não mexia, não alterava o plano deles, o projeto deles, não opunha nenhum óbice a isso, e eles seguiriam com o plano nuclear,
ter uma bomba para jogar a bomba sobre Israel. É isso que eles querem. E ele andou com o presidente da Turquia, Erdogan, né? Andavam para cá, para lá e ninguém dava bola para eles. Ele ainda tem isso na cabeça e acho que teria resolvido os problemas do mundo. O Lula é um cara que envergonha o Brasil. Ele envergonha. Então o Brasil é um país politicamente perigoso, sim, porque tem esse presidente, tem esse Supremo, fora o resto. E tem as organizações criminosas que o Lula se recusa a combater. Cauti, vamos repercutir um pouquinho mais. Tem esse trecho ali da fala do presidente Lula, ali desabafando, se sentindo um pouco magoado, traído ali com o presidente Donald Trump, que classificou as facções criminosas como terroristas, sendo que a gente já falou bastante disso, né? Ele foi alertado muitas vezes de que isso aconteceria. E tem um outro ponto, justamente, que eu queria te ouvir sobre esses bastidores do acordo lá de 2010, porque segundo o presidente Lula, se tivesse feito aquele acordo mediado com o Brasil, junto com a Turquia, o mundo estaria em plena paz, Carlo Cauti? Paula, é claramente um caso de geriatria que desaba na psiquiatria, porque não é possível achar que o presidente Lula está em plena condição das suas capacidades físicas e mentais. Só para relembrar ao nosso público, o acordo de 2010, que era um acordo fajuto entre o Irã, a Turquia e o Brasil, ele não foi rejeitado pelo Trump malvadão, ele foi rejeitado pela então secretária de Estado dos Estados Unidos, que era Hillary Clinton, do Partido Democrata, de esquerda, durante o governo de Barack Obama, que também era amigão do Lula. Então, assim, se nem os democratas, que são brother, né, que são amigões do Lula, achavam aquele acordo sério, quiçá o Trump. Então, o problema não é o Trump, o problema é que aquele acordo não tinha a mínima viabilidade, porque previa que os iranianos enriquecessem urânio no Brasil, passando pela Turquia, obviamente era infactível o negócio e não dava garantias que não tivesse enriquecimento escondido, né, no Irã. Então, é claramente Lula ou não sabe do que está falando, né, ou mente sabendo de mentir. Mas a parte mais cômica é quando ele fala que ele entregou um papel escrito para o Trump. Mas me pergunto se ele conseguiu ler aquilo que ele entregou para o Trump. O Lula, que mal consegue ler um cardápio de restaurante, vai entregar o quê para o Trump? E não, por acaso, é uma série de questões que demonstram que o Lula não sabe do que está falando nesse caso também. Ele pede que os americanos devolvam Alexandre Ramagem ou Ricardo Magro, que é o dono da Refit, a refinaria do Rio de Janeiro. Mas se a gente pegar, por exemplo, a lista de difusão vermelha da Interpol, todo mundo pode fazer isso em casa, é só colocar Interpol, lista de difusão vermelha, e colocar o sobrenome Ramagem lá, vocês verão que nem a Interpol está querendo, né, que a extradição do Ramagem. Por quê? Porque até a Interpol sabe que o processo contra o ex-diretor da Polícia Federal, realizado aqui no Brasil, é ilegal. Aqui a gente também acabei de fazer isso no computador, mandei para a produção, que prontamente mostra pra gente. Sequer a Interpol aceitou colocar o nome de Ramagem dentro da lista de difusão vermelha. Portanto, muito menos os americanos vão mandar de volta para o Brasil alguém que teve uma condenação política por um tribunal viciado, né, por questões ideológicas que estava fazendo o interesse do governo Lula, e aquele processo é nulo do começo até o fim. Então, vai pedir o quê? Exato, por escrito para o presidente Trump. Então, é tudo muito ridículo. E por último, Paula, a questão das eleições tranquilas. Aqui no Brasil, a gente tem um Supremo Tribunal Federal que censura, que caça candidaturas, que impede que partidos políticos e que jornalistas possam falar a verdade, ou pelo menos divulgar as suas opiniões. Nos Estados Unidos, a gente tem uma Corte Suprema que permitiu que Trump se pudesse candidatar e depois o povo decida quem que é o melhor candidato. Uma Corte Suprema que defendeu sempre a liberdade de expressão, mesmo se isso desagradava um dos lados políticos. Uma Corte Suprema que sempre defendeu todas as garantias constitucionais e principalmente que ainda tem mínimo de dignidade, porque nenhum ministro de uma Corte Suprema americana recebeu 129 milhões de reais de um banqueiro corrupto como Daniel Boccaro, diferente daquilo que acontece aqui no Brasil. Então, as eleições nos Estados Unidos são muito mais tranquilas daquelas aqui no Brasil. Paulo, você está muito exigente, querendo que ele entenda cardápio de restaurante. Ele não entende letreiro de botiquim.
Ô Marcília, e tem esse ponto, ele citou o nome do Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos. A gente lembra que o governo americano despachou um delegado... Ramagem. Despachou um delegado federal por perseguição política, mandou de volta dos Estados Unidos para o Brasil por conta daquela prisão de Alexandre Ramagem. Até o Caute fez essa pesquisa ali, o nome dele nem consta na Interpol. Ele está nos Estados Unidos já há algum tempo, provavelmente pedindo asilo político, né? E o presidente Trump citou o nome também do ex-delegado. Língua que o Lula, desculpa, só para completar, a língua que o Lula fala não se limita a amputar o R do verbo do infinitivo. Nem o S, né? Não é fazer, falar, não, é o M de qualquer coisa que termina com... Tipo, viagem. Viagem. Ele não faz viagens, faz viagem. E ramagem virou ramagem. É isso. Como é que o pobre tradutor vai entender? Daqui a pouco ele não entende. E a menina que tem que traduzir para a língua de Libras. Até nome próprio, né? Ele não consegue... Até nome. Pois é uma boa pergunta. Será que a pessoa que traduz para Libras também erra? Porque é preciso errar. Né? Não sei se ela faz o gesto pela metade para mostrar que o Lula não fez a concordância verbal. Tem que ser a tradutora da Dilma Rousseff. Aquela chegou à perfeição. Né? Heróica. A da Dilma é campeã. Campeã. Aliás, eu uma vez fiz estava num debate e estava ali um dos porta-vozes, não lembro exatamente qual era o cargo, mas era do governo Dilma. E ele era porta-voz, uma coisa assim. E eu não pude deixar de parabenizá-lo, porque é uma atividade que merece um esforço hercúleo, né? E tal. Bom, o ponto aqui é o seguinte, o Lula, ele fala o que não faz sentido. Nada do que o Lula fala faz sentido, mas nesse momento ele se esforça para falar o que não faz sentido, porque o que faz sentido o humilha e o envergonha. Então, é mais ou menos isso. Se você está diante de uma situação em que você... meu time é o Corinthians. Hoje eu sou palmeirense, vou usar o Corinthians. Meu time é o Corinthians tomou uma lavada. O que eu vou fazer? Eu vou falar do juiz, eu vou falar do técnico, não é assim? O Brasil e Haiti, se a gente tomar aí um piaba do Haiti... Né? Tomara que não aconteça, mas se a gente tomar uma piaba do Haiti, a culpa vai ser de todo mundo, menos do nosso futebol pouco hercúleo, diminuto. Então é isso, o Lula sabe que tudo que o envolve o envergonha e o humilha. E aí ele vai falando de outras coisas, ele inventa realidades, ele sabe que ele está falando com a claque dele, ele sabe que ele está falando com uma velha imprensa que vai traduzir, aí sim, né, Augusto? A velha imprensa, essa faz esforço, o maior até, do que o tradutor da Dilma. Claro, tem todos os S's, R's, M's, tudo. Completa as falas dele, e floreia as falas dele, mostra estratégia. É incrível a criatividade das pessoas para fazer com que o Lula demonstre algum tipo de conhecimento político. E aí é que entra essas falas que para nós não faz sentido, mas talvez para o eleitorado dele, com toda essa tradução e todo esse floreio que a velha imprensa faz e os companheiros dele também fazem, talvez isso para ele eleitoralmente faça sentido. Agora, de forma crua, ouvindo o discurso dele, sobriamente, que é uma coisa que ele também não está muito habituado, sobriamente ouvindo o discurso dele, não faz nenhum sentido. E a grande imprensa, quando ele comete um erro, no máximo fala que cometeu uma gafe. Deslize. Uma pequena gafe ou algum deslize. A Dilma Rousseff fez voltar a figura do copydesk, né? Que o cara reescrevia o texto inteiro. Porque eu descobri, eu já contei aqui, mas vale repetir. Eu descobri o diário o blog do Planalto. Era uma publicação lá que saiu no tempo da Dilma e que reproduzia os discursos na íntegra. Então eu ficava imaginando o trabalho dos redatores lá, porque eles faziam o seguinte, saía direitinho, tudo que a Dilma falava fazia sentido, ali, algum. Né? Então, quando era demais o raciocínio, aquela coisa que vai para a nuvem, que ela anda procurando, né? Vai para a nuvem, desce aquela coisa, tipo, por trás de uma criança, tem um cachorro oculto. Aí eles falam assim, inaudível. Porque eles não mudavam o que ela falava.
Não mudavam, isso é. Porque eles tinham medo da chefe. Foi tudo aquilo. Mas quando era demais, e nem eles conseguiam mexer, aí era inaudível. A loucura era total, era inaudível. Total inaudível. Falando sobre declarações sem sentido, o presidente Lula afirmou também em coletiva que nunca, aliás, não foi em coletiva, foi numa conversa informal, mas ele disse que nunca foi de esquerda enquanto ele conversava com a presidente do Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, na cúpula do G7. Foi uma conversa informal antes de uma reunião e foi registrada pela transmissão oficial do evento. O mundo é no caminho do meio. Essa é a verdade. That's the truth. But this is what we did when we became president. First time, everybody expected to be but you were. Você não foi. Você foi direto pro centro. But I was never. Mas essa é Por essa, acho que ele não esperava, hein, essa captação da transmissão oficial. E deixa eu só recuperar, porque tem um vídeo que circula nas redes sociais. Lembra que o Lula, claro, já afirmou que pretendia ficar cada vez mais esquerdista e socialista numa declaração que foi feita durante a reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar em agosto de 2025. O Brasil pode fazer mais, gente. O Brasil pode fazer muito mais. A gente pode melhorar muito a situação do país. Sabe? A gente pode fazer muito mais coisa do que a gente está fazendo. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Lula sendo Lula, né? Ele calibra o discurso conforme a plateia. Nunca foi esquerdista, mas ele quer ficar radical. Ultra-esquerdista. Quer dizer que o PT é centro-direita? É uma grande fake news, né? É a fake PT, no caso. Na verdade, o PT sempre foi liberal, mas não queria mostrar isso, porque ele nunca é um partido foi de trans. esquerda. É um partido que é de esquerda, mas se sente liberal, Ele entendeu? não é nada. O PT não é nada. O PT é um rebanho. O PT é um rebanho que segue o Lula. Faz qualquer coisa. Agora, vamos fazer justiça ao Alckmin. Né? A conversão do Lula agora é maior que a do Alckmin. E os dois se encontraram no meio. O Alckmin foi indo para cá, encostando na esquerda, e o Lula vindo para a direita. Então trombaram no meio do caminho. Os dois se merecem. Não, eu só queria também relembrar que poucos meses atrás, Lula estava comemorando a eleição de um comunista no Supremo Tribunal Federal. No caso, não sei se a produção consegue achar essa pérola. Ou seja, alguém que comemora a eleição do primeiro-ministro comunista do STF, quando está na França, diz, mas eu nunca fui de esquerda, vocês estavam toda... Era miragem etílica? É tolerância. Tolerância. Ele é de esquerda, ele é... A corrente alternada, né? Nunca foi esquerdista, mas nomeia um comunista. Agora, isso tem a ver também com o fato de que hoje o que é ser de esquerda é um nada indefinido. Né? O que é ser esquerda? Porque a esquerda perdeu sua identidade. É o lulismo. Se você olhar, o lulismo. Hoje, o Lula pode falar assim, eu sou lulista, talvez seja... Funda um outro partido. Eu me lembro que tem até uma história do Lacan, que é aquele psicanalista e tal, e que ele, uma das últimas vezes que ele foi aqui no Peru, um congresso de lacanianos, e ele começa o congresso dizendo assim, olha, eu não sei vocês, mas eu sou freudiano. Então, nada a ver com isso. Então, talvez o Lula aqui, a única coisa que ele possa dizer, se ele tiver coragem e essa ambição, é dizer, eu sou lulista. Mas esquerdista, porque o que é a esquerda? A esquerda, hoje você pega os trabalhadores, os metalúrgicos, eles são de direita. Você veja aí o 1º de maio, você só enxerga aqueles balõezinhos da CUT, embaixo não tem ninguém, tá preso na pedra, ninguém nem para segurar o balão, vazio, ninguém vai no 1º de maio mais comemorar sendo petista, porque a esquerda acabou. O trabalhador, ele não está mais hoje sentindo representado pela esquerda. Pessoal do Bolsa Família. Bolsa Família, exato. Então, aí entra o que é o ser esquerdista, é o cara que se alimenta de plano de governo,
governo mas aí ele é dependente do governo, não é que ele tem uma ideologia de esquerda. Ou então esse novo esquerdismo que tem muito a ver com o mundo woke, com os identitários, com a pessoa que vive, é o GLGBT, que é a mais XYZ, essa turma toda que é o neo-esquerdista. Quer dizer, a esquerda não é mais nada, porque não é o trabalhador e não é também... esses novos identitários, o Lula é o primeiro a ofender a todos eles. Então, hoje é uma massa amorfa à esquerda. Talvez por isso que o Lula não entenda o que é a esquerda para poder se localizar. O Lula, ele é o seguinte, ele surgiu como o cara do novo sindicalismo. Novo sindicalismo era negociar com um patrão. Não era pelego, mas porque você conseguiu. Pelegos eram chamados os sindicalistas do Getúlio, que obedeciam ao Getúlio. O Lula, ele negociava, todos os patrões gostavam dele, porque ele negociava ali, não criava grandes problemas, não. Apesar das greves, era tudo bem acertado nas reuniões aí que ninguém testemunhava. Agora, ele virou um sujeito que, ao conhecer a vida de rico, com a ajuda dos amigos ricos, como o sogro do Zanin, Roberto Teixeira, ele conheceu a vida dos ricos, adorou e virou ladrão. O Lula tinha um sítio que era realmente uma esculhambação, quando ele tinha pouco dinheiro. Depois ele arrumou um sítio onde ele ficou 111 fins de semana. 111 fins de semana. Ele viaja, comprou um avião novo, viaja pelo mundo inteiro com o nosso dinheiro. O Lula, ele come bicho, carnes de bichos que são de espécie em extinção, como a paca, que a Janja faz. Então ele leva um vidaço sem trabalhar. Você acha que ele vai ser de esquerda? Ele vai querer igualdade? A esquerda promete aí dar igualdade por cima e nivela por baixo. A elite passa bem. Imagina, faz quase 70 anos que o povo cubano come o que é racionado. Você acha que algum dia o Fidel se submeteu à ração? Claro que não. Claro que não. Ele dorme cada noite numa casa por motivo de segurança. Você acha que ele dormia em casa de pobre? Tá cheio. Então é o seguinte, o Lula, ele não é nem socialista, nem comunista, até porque ele teria que ler pelo menos 2 livros para ser isso aí. Não leu nenhum. Ele é lulista e quer levar o vidaço que leva, tanto que não sai disso aí, que não é emprego. Deveria ser um servidor da nação. Ele rouba o dinheiro até da turma do INSS, ensinou o filho. Esse é o Lula. Duvido que ele saiba quem é Stalin. Stalin. Stalin, né? Tem o N também. É isso. Deixa eu aproveitar, o Caute fez menção ao vídeo do presidente Lula a respeito da nomeação de Flávio Dino para uma vaga no Supremo. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Tá, então, e na sequência, deixa eu chamar a foto do 1º de maio de 2024, esvaziado, Carlos Caute, que você também fez menção aí, meia dúzia de gato pingado. Não, 2 momentos épicos na política brasileira, né, que demonstram como claramente estamos no delírio, no sentido clínico do delírio, no caso do Lula, né, por criticidades, de novo, de ordem geriátrica. Eu me pergunto quando que a imprensa brasileira vai começar a questionar a sanidade mental do presidente Lula, quando fala certas coisas, quando os fatos, as fotos, os vídeos demonstram que ele não tem a mínima noção do que está falando. Quando anda sem rumo. Pois é. Ele começou a andar sem rumo aí. Não, assim, no G7, lá na França, lá em Evian, com certeza o Brasil ganhou o prêmio de presidente mais gaga
de todo o planeta. Biden já não está no parterre político, agora só sobrou o Lula. E o Brasil depois demonstra a situação política que estamos, e a palavra correta é nasty, como falou o Trump, ou seja, é nojento o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas qual a justificativa, Cauty, para ele falar que o mundo não é de esquerda e que ele nunca foi esquerdista justamente para presidente do Fundo Monetário Internacional? O que você acha que ele queria com essa conversa aí ao pé do ouvido que foi capturada pela transmissão oficial do evento? Pois é, interessante, porque ele falou isso Acho que ninguém estava ouvindo. Queria mostrar que não, ele é diferente dos seus companheiros aqui, do Maduro na Venezuela, do Moraes ou do próprio lá em Cuba. Então ele já está sabendo, já está percebendo que está pegando mal ser um ditador cucaracha e quer tirar o beleza, quer se descolar, porque vai que os americanos percebem que não é tão difícil, né, fazer o que fizeram na Venezuela aqui no Brasil. Aí o Lula já tá, inclusive ele está com medo disso, né? O Lula já perguntou para os líderes das Forças Armadas se seria possível fazer aquilo que foi feito no começo deste ano com Maduro aqui no Brasil. Eles responderam que sim, que o Brasil não tem a mínima condição de responder a uma atuação americana como aquela. Então, Lula está morrendo de medo, quer tirar o dele, assim, falar, não, eu tô fora, não sou que nem eles, passei do PT automaticamente para a direita liberal, neoliberal. Agora o Lula é o futuro neoliberal do Brasil. Só falta agora na campanha eleitoral desse ano iniciar dizendo vamos privatizar a Petrobras, porque eu nunca fui de esquerda. Bom, e num outro momento registrado pela transmissão do evento, as câmeras estavam ali todas de olho. Lula deu uma bronca no ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também um auxiliar, por ter chegado antes do horário de uma reunião da cúpula. Como é outro dia falar de você, esta coisa que eu fiz perguntar. Então vamos dizer que eu tive 4 pontos de reunião. Não estava, não é verdade que estava. Eu prefiro estar bom. Você quer que tinha uma pessoa aqui dentro só? Não, 2 dias. Você não está aí. Ali Mauro Vieira acho que chamou a atenção, falou, olha que a câmera está capturando, agora ele estava chateado que chamaram ele para trabalhar mais cedo. Falou, como assim? Deixa eu ficar mais tempo no quarto. Não é chateado, ele está irritadíssimo, porque a figura do Lula risonho, tal, isso aí é para inglês ver, isso aí é coisa de comício. Não deixem de ler um livro chamado Viagens com o Presidente. Esse livro foi escrito pelo Leonêncio Nossa e, lamentavelmente, eu não me lembro agora do nome do outro repórter. Viagens com o Presidente. A Paula me ajuda aqui a localizar o nome do outro. Eduardo Escoleza. Isso, e Leonêncio Nossa. Pois bem, um da Folha e um do Estadão. Eles se juntaram num livro pouco divulgado que conta as viagens do Lula como é o Lula de verdade. Tem 2 momentos que me impressionam muito. Num, ele se vira para o sujeito que é encarregado, para ajudante de ordens, encarregado de levar o lenço. Ele fica ele sua muito, então ele fica enxugando quando ele vai para países quentes, então o cara tem que estar do lado. E o ajudante de ordens, nessa viagem, ele está acompanhando o Lula e lembra que esqueceu. O lenço ele levou só um, o Lula usou, quis mais um, ele não tinha. O Lula dá mas passa uma descompostura, estou sendo elegante aqui, sabe? Ele começa a xingar o sujeito. E quando o rapaz vai humilhado aí buscar o lenço, ele fala, essa besta aí correndo, agora não adianta, tal. E também vou usar uma expressão que eu não vou usar a expressão que o Lula usou em outro episódio para mostrar como é que é. Estavam os ministros que o acompanhavam em outra viagem lá pro Oriente Médio, para essas viagens que o Lula faz todas inúteis. Os ministros ficam alinhados quando ele volta pro avião e vai embarcar. Aí ele parou e falou assim, Marco Aurélio Garcia, era o
ministro das Relações Exteriores, havia vários, todos trabalhavam juntos, inclusive o Celso Amorim. Ele falou, eu já te mandei hoje, pensem no pior, já te mandaram, é isso que eu estou falando. Eu já te mandei hoje. Aí ele, não. E aí ele manda. Não é manda para, não. É manda, vem outro verbo. Vocês sabem o que eu estou falando. Tá? Não repita aqui que eu não sou o Lula. Exatamente. Não dá para jabuticaba. Pois bem, é assim que ele é. Ele está contando, por exemplo, uma piada com termos chulos. Se aproxima alguma mulher que ele não conhece, ele continua. Ele continua contando, então aí provoca um constrangimento geral em quem ainda tem. Né? Geral não, constrangimento entre os poucos que tem. Tem sempre alguém que não é ministro, nem convive muito com ele. Esse é o Lula. É grosso, é mal educado e trata todos, porque todos são inferiores a ele, considera inferiores. Ele trata desse jeito, você viu o tom. Nós sabemos como é que é isso. Isso é tom de patrão. Quando quer humilhar o funcionário, o cara está levando uma bronca. O presidente da República devia ter por norma o seguinte, não diga a alguém alguma coisa que o sujeito não pode contar em casa. Isso é humilhar. Isso é humilhar. Passou do limite. O Lula não para de fazer isso. E é visto como o bem-humorado, né? O divertido. Puxa-saco não tem limite, né? As investigações da PF que envolvem o Banco Master e os integrantes do Poder Legislativo do Brasil fecham um cerco aos presidentes da Câmara e do Senado. A começar por Davi Alcolumbre. Na sessão da última terça-feira, ele usou a cadeira da presidência da Casa Maior para negar um suposto repasse de mais de 30 milhões de dólares em nome de Daniel Vorcaro. Já o tranquilo Hugo Mota admitiu que teve regalias pagas em Lisboa com o dinheiro de Vorcaro. Esse é o retrato dos comandantes da Câmara e do Senado. E no meio do caminho, uma CPI do Master engavetada. Vamos acionar a repórter Berenice Leite, que traz mais informações. Bom, vamos dar boa tarde, então, receber aqui Berenice, já está no telão conosco, vai atualizar a nossa audiência sobre esse caso. Berenice, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geis. A você, a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda ontem foi interpelado aqui pelos jornalistas depois que esse relatório produzido pela Polícia Federal no mês de abril veio à tona, né? Foi colocado a público pelo relator do processo no Supremo, ministro André Mendonça. Tanto Alcolumbre, presidente do Senado, quanto Hugo Mota, presidente da Câmara, já apareceram em conversas extraídas ali do celular do ex-banqueiro, onde eles marcavam encontros, iriam de fato se reunir com o dono do Banco Master. Mas então agora a nova informação trazida nesse relatório dá conta de que o presidente aqui da Câmara, Hugo Mota, e o senador Ciro Nogueira teriam sido bancados no evento Fórum de Lisboa, isso em junho de 2024. Como eu disse, interpelado aqui Hugo Mota em relação a ele saber ou não que o patrocínio, digamos assim, das despesas dele num hotel, por sinal, bastante caro lá em Lisboa, quanto às passagens, ele não respondeu nem que sim e nem que não, mas que confia no trabalho da polícia e na investigação. Vamos acompanhar um trecho dessa fala dele. Os órgãos de fiscalização estão trabalhando, eu tenho tranquilidade sobre as minhas relações e defendo que as investigações elas possam acontecer. Eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Não vejo problema em um evento corporativo, um encontro jurídico, que inclusive participei esse ano já como presidente da Câmara, então não vejo problema algum. E só a título de informação, Geise, essas despesas foram de 5 dias lá na capital portuguesa. No caso, essas despesas teriam ficado no valor de 3 mil euros, em reais, cerca de 18 mil reais. E o recibo do pagamento foi encontrado no e-mail de Daniel Vorcaro. É importante lembrar também que esse evento foi em junho de 2024. Meses depois, lembramos ainda que o mesmo, Hugo Mota, apresentou uma
emenda que nós já citamos, inclusive aqui no Jornal da Oeste, com exclusividade, uma emenda que favoreceria o mercado de carbono, que à época o pai de Daniel Vorcaro estava entrando, fazendo um investimento nesse mercado de carbono, e seria um investimento certo, né? A emenda foi aprovada aqui na Câmara e isso ia garantir pelo menos 9 bilhões de reais por ano dentro desse mercado de carbono. E a coincidência, né? As coincidências que existem entre Hugo Mota e Ciro Nogueira. Por exemplo, ambos citados e bancados nessas despesas do Fórum de Lisboa, ambos também apresentaram emendas que poderiam favorecer o Banco Master, e eles também, tanto Ciro Nogueira quanto o presidente da Câmara, viajaram juntos em abril do ano passado para aquela ilha lá caribenha e retornaram num avião, numa aeronave particular, justamente num processo em que o ministro Alexandre de Moraes arquivou recentemente e que era para investigar algumas malas, né, que não teriam donos e que chegaram aqui no Brasil sem nenhum tipo de inspeção na alfândega. São histórias ali que cruzam, né, tanto o presidente da Câmara quanto o Ciro Nogueira. Agora vamos falar sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na sexta-feira, recuperando essa história, veio à tona aqui a delação, a proposta de colaboração premiada de Daniel Vorcaro, dizia que Alcolumbre teria recebido 35 milhões de dólares de propina. E ainda nesta terça-feira, o presidente do Senado aproveitou ali durante a abertura da sessão na casa para se justificar, para trazer explicações em relação a essa acusação. Obviamente, ele negou e foi para cima, inclusive, do veículo de imprensa, no caso a revista Veja, que publicou essa informação. Vamos acompanhar um trecho do que disse Davi Alcolumbre. Repudio com toda a firmeza e com toda a indignação o conteúdo dessa matéria. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. São alegações inteiramente falsas, com a única e aparente intenção de arrastar para a lama o meu nome, a minha honra, a minha reputação. Pois é, e nesse discurso ainda do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele dá a entender que estão tentando intimidar ele e que estaria sendo alvo de algum tipo de chantagem. Conversei mais cedo com alguns parlamentares, né? E a pergunta que está no ar é justamente essa: quem estaria chantageando Davi Alcolumbre e a troco de quê, né? Agora, uma das formas também que ele poderia comprovar que não teria recebido essa propina, pelo menos foi o que eu ouvi aqui de muitos parlamentares da oposição, seria instalando a CPMI do Banco Master. E aí nós temos duas coincidências entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, Geise. Ambos tiveram a oportunidade de instalar CPMIs para investigar o caso do Banco Master, mas ambos também engavetaram todos esses pedidos. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso JDO2. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos então receber o nosso time, dar boa tarde. O nosso time já está aqui no telão. Prezamos pela tradição, começamos pelas damas. Doutora Kátia Magalhães conosco. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geise, Serrão, nossos espectadores, sempre aqui lutando pelas nossas liberdades nesse país politicamente perigoso. Politicamente perigoso, e põe perigoso nisso. Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo, boa tarde. Saudações, minhas musas Kátia Magalhães, Geisiane Freitas. A parada tá ficando sinistra. Daqui a pouco vai ter grande desafio. Quem não recebeu o dinheiro do Vorcaro, que joga a primeira moedinha. Vai ser divertido, hein? Ninguém vai jogar nada. Olha,
Olha, se depender da nossa classe política, realmente está bem difícil, viu, Serrão? Doutora Kátia Magalhães está aí, então. Bom, a gente já sabia dessa informação em relação a Davi Alcolumbre, né? Isso surgiu ali na semana passada, retrasada, esses 30 milhões de dólares, que ele está negando, usou a tribuna para dizer que negou, fez igual a música, negou então que recebeu aí esse dinheiro. E a gente também tem o Hugo Mota, que por outro lado admite que realmente viajou, mas está tranquilo, para ele não tem o menor problema, doutora Kátia Magalhães. Hugo Mota viajou tranquilo, viajou com Ciro Nogueira, foram ambos bancados e viajaram para onde? Para Gilmar Palusa! Para Gilmar Palusa 2024, tá aí o terceiro elemento que faltava, Gilmar Mendes. E eu pergunto a você que nos acompanha pelo chat, a troco de quê? Um empresário, agente privado, iria bancar hotéis de luxo, viagenzinha para Portugal, para parlamentares comparecerem a um evento jurídico? Ora, será que o interesse acadêmico jurídico de Vorcaro era tamanho assim? Será que Vorcaro era enfiado em vademecums, em glossários jurídicos, em tratados de Pontes Miranda, etc.? Claro que não, né, pessoal? Claro que não. Essa promiscuidade, esses elos de amizade entre um agente privado e outra figura, um funcionário público, poderiam até ser normais se o funcionário público não desempenhasse papel político e não desempenhasse papel político muito relevante e não fossem membros de uma casa legislativa, ou melhor, das duas casas legislativas. Nós temos aí envolvidas tanto figuras da Câmara dos Deputados, a começar pela presidência, o cabeça da Câmara dos Deputados, quanto figuras lá do Senado. Também o cabeça do Senado, o senador Ciro Nogueira, e sabe-se lá mais quantas outras figuras de ambas as casas legislativas. Ao que tudo indica, de acordo com a vasta documentação e as provas da Polícia Federal, que hoje foram colocadas em publicidade e em transparência, como deve ser pelo ministro André Mendonça, de acordo com essa vasta documentação, não haveria limites para os gastos, né? Não haveria limites para os gastos, luxos, por exemplo, com Ciro Nogueira, o uso de apartamentos de Vorcaro, de imóveis de Vorcaro, como se próprios fossem, a troco de quê, né? E, por outro lado, uma verdadeira celebração por parte de Vorcaro das leis, da aprovação de leis, da aprovação e da propositura de projetos de leis de interesse pessoal do empresário. Vorcaro chega a usar a palavra hecatombe numa referência alegre, eufórica a um determinado projeto de lei. Mal sabe Vorcaro o que é uma hecatombe. Na verdade, a palavra tem um sentido oposto àquele com o qual ele pretendeu usar. Aí é o analfabetismo vorcariano, mas ainda assim as mensagens comprovam a euforia manifestada com a ex-noiva Marta Greff sobre a aprovação, o andamento nas casas legislativas desses projetos que beneficiam diretamente Daniel Vorcaro. Então, olha aí a promiscuidade, agente privado, agente público do legislativo e todos se direcionando a um evento para a glória maior de um togado. É nesse país onde se vive, nesse país que já não conhece mais elos institucionais, só muita promiscuidade, muita banânia. Quando haveremos de nos ver livres disso? Não tão cedo. Precisamos de uma mudança geracional forte, mas essa mudança virá. Serrão, a doutora Kátia Magalhães trouxe uma lembrança boa aqui, né, naquelas trocas de mensagens com a Marta Greff, né, que à época era namorada do Daniel Vorcaro. Ela pergunta sobre uma reunião no Senado e ela inclusive dá a entender que ele tinha uma espécie de plano ali para abordar ali o Senado, o líder do Senado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí o Alcolumbre negou o recebimento, né, desses 30 milhões. Ele disse o seguinte: arrastar para a lama meu nome, minha honra e minha reputação. Olha só, nós temos a melhor produção
situação deste país. Lucas Filmes colocou aqui na tela pra gente. Tá aí, ó, ele pergunta ali no finalzinho, ela tem todo o diálogo ali dos dois conversando e tal, teremos outra, nananã. E aí ela pergunta o seguinte: você fez aquilo, que é justamente aparecer no Senado sem ele saber. E aí ele fala que sim, que ele fez isso. Inclusive o Daniel Vorcaro fala que sim, dá risada. E aí ela fica surpresa, né, e fala, foi na residência oficial do Senado? Ela pergunta aí pra ele, então tinha esse plano aí de abordar a residência oficial do Senado, de aparecer de surpresa para conversar ali, provavelmente com Davi Alcolumbre. E agora a gente tem essa informação aí dos 30 milhões de dólares, não são reais, são dólares, que o Davi Alcolumbre negou, está dizendo que, na verdade, isso seria uma tentativa de arrastar o nome dele para a lama, arrastar a honra e a reputação dele também para a lama. Serrão, o fato é que também, só para te passar aqui a palavra, tanto o Hugo Mota alegou ali que tem 14 CPIs na frente, por isso não vai abrir CPI dentro da Câmara dos Deputados. O Davi Alcolumbre nem se deu o trabalho de alegar o motivo, só disse que não vai abrir CPI também dentro do Senado. É isso. Por isso que eu vou incorporar aqui a velhinha de Taubaté, aquela que acredita em tudo, para poder analisar melhor esse fato para vocês aí. Está havendo uma grande maldade contra Daniel Vorcaro. Na verdade, ele é um grande benfeitor, aquele que não tem apego ao dinheiro, distribuiu dinheiro para todo mundo. E agora vem essa oposição com essa intriga, Polícia Federal, investigadores, a intriga dos 30 dinheiros. Pô, o pobre Judas já foi prejudicado por esse tipo de argumento. 30 dinheiros, deixa 30 dinheiros para lá. Vorcaro é um benfeitor. O que ele fazia? Ele defendia a democracia. Por isso ele financiava a ida de presidentes poderosos da Câmara e do Senado para poderem participar de fóruns jurídicos que decidem como a democracia funciona no Brasil. Parece que o dinheiro dele valia bem para isso, né? E aí, esse pessoal não pode ficar em hospedagem mulambenta, não, tem que ser hotel de luxo, como o padrão manda. Então, Vorcaro é alguém que contribui para o poder, contribui para a construção da salvação democrática do Brasil. O que está acontecendo com ele agora é uma grande injustiça. A gente espera que todos que receberam dinheiro dele recebam também uma ordem judicial para que devolvam o dinheiro na mesma proporção e generosidade com que Daniel Vorcaro os financiou. Será que isso vai acontecer? Responde aí no chat. As declarações de Donald Trump no G7 jogaram uma luz dura sobre a realidade institucional do Brasil aos olhos do mundo, ao classificar o país como politicamente perigoso e rotular os bastidores. Do poder como, abre aspas, nojento, fecha aspas, o líder americano expôs o que muitos analistas apontam como o desmoronamento das garantias democráticas. O choque internacional se aprofunda ainda mais com os flagrantes das transmissões oficiais, revelando um governante irritado com seus próprios ministros e contradizendo a própria ideologia ao pé do ouvido de autoridades financeiras globais. Paralelamente, em Brasília, o cerco da Polícia Federal avança de forma implacável. O envolvimento dos comandantes da Câmara e do Senado em relatórios de supostos repasses milionários e vantagens custeadas por agentes privados em eventos na Europa agravam uma crise que parece longe do fim. Diante de fatos tão contundentes, a percepção internacional sobre o Brasil muda drasticamente, deixando os chefes dos poderes sem respostas claras e a sociedade diante de revelações estarrecedoras. Agradecemos a todos que acompanharam mais essa análise profunda dos bastidores do poder. Para não perder os desdobramentos dessa crise, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações para receber nossos alertas diários e deixe o seu like para fortalecer o jornalismo independente.